Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, hoje vamos para a parte 3, né? Dessas reflexões filosóficas diárias. Hoje vamos falar um pouco do dia a dia, acontecimentos e da filosofia da linguagem, né? Principalmente Quine, Austin, Jacobson, Himgelslev, né? Esse último aí da Dinamarca. É uma crítica, né? Ahn, Então, o que tempos vivemos, né? Vivemos um tempo de idiocracia, né? Os idiotas estão não só no governo, mas no pensamento, né? Então, nós nunca tivemos tantas músicas, tanta cultura, né? Tanto idiotismo, tanta confusão. É, é um momento assim. Eu achava superficial a palavra certa, mas superficial já não cabe. É pior, né, que superficial. Né? Não é nem o materialismo, mas ele é além do materialismo. Hoje nós estamos num momento assim que cria confusões mentais mesmo. Né? Nós estamos numa série de. Não tem mais lógica, não tem mais ordem no raciocínio, né? Nós não vemos mais ordem no raciocínio. É, então, por isso que a sociedade está onde está, né? Por isso que é tão manipulada, por exemplo, por vícios, confusões, é tão levada, por exemplo, pelo ódio, né? Pela própria falta de resiliência, né? As pessoas não conseguem mais assim ter um equilíbrio emocional para enfrentar os problemas da vida, né? Elas não têm mais uma paciência, né? Essa resiliência é uma coisa, claro, maior que a paciência, né? Então são várias situações assim que nós vemos do nosso tempo. Uma crítica aí que vai contra o Bauman, né? Eu estou lendo umas obras do Zygmunt Bauman e é muito pior do que esse negócio de líquido. Para mim a situação é aérea. Eu já falei isso até nos outros vídeos meus, né? É uma coisa que você já não consegue nem materializar, né? O líquido ainda seria uma coisa ainda que você tem ali, né? Ah, mas é líquido, não tem. Ah, mas é o problema indivíduo. Não, o individualismo não acho que seja o problema, a não ser que seja o ego, né? Da sociedade. Ah, mas é o capitalismo. Acho que também não é outro problema. O capitalismo tem as suas vantagens, né? Para quem sabe lidar com o sistema. E quem vive bem, vive muito bem, né? Tem países aí do primeiro mundo que vivem tranquilos, né? Então não é esse o problema também. É o consumismo. Não, o consumismo é um problema para quem não tem como consumir, né? Ou para quem consome de forma desenfreada, por exemplo. Né? Uma pessoa com um transtorno aí de obsessão, por exemplo, né? É, pessoas que compram, que roubam, né? Aquele problema psicológico, né? Que você acaba pegando um objeto para satisfazer a necessidade ali mais ilusória, né? Na mente. Daí sim seria um problema. Agora o consumo sadio, não. Né? E são várias situações, né? A sociedade é o que é. Eu acho que no caso do Bauman parece que ele queria voltar numa nostalgia da velha sociedade. Ou ele está procurando, por exemplo, um marxismo, ou está procurando uma sociologia de linha mais marxista, né? Criticando todos esses fatores. Só que quando eu vejo em Durkheim, né, se você vê a origem, ele não julgava os fatos sociais. Os fatos sociais são o que são, nós devemos analisá-los, né? E acho que procurar explicá-los, né? Explicar a sociedade, né? Daí sim, procurar uma situação que explique, né? Por que que tal coisa acontece, por que que não acontece. Não que não podemos transformar a sociedade, né? Talvez isso ainda que dê para lidar com a questão marxista. Mas acho que de Bauman ali fica muito nesse líquido, criticando individualismo, as tecnologias, sociedades, por exemplo, que constroem muros, né? Tudo bem, são coisas que acontecem, mas acho que também tem que ter um respeito pelo alheio, né? Não que seja internacional, que nada é de ninguém, né? Ninguém é de ninguém agora no mundo globalizado, também não é assim, né? Existe ainda a propriedade, existe ainda a soberania, né, das nações, que mesmo Kant lá quando falou na paz perpétua, né, em direito internacional, ainda tinha uma noção de nação e tudo mais, soberania, né? Mas onde eu queria chegar, ultimamente estou escrevendo de alguns pensadores, né?
de linha norte-americana, mais nos pragmatistas, positivistas, a questão da linguagem, principalmente, filosofia da linguagem, né, que vem muito desses círculos filosóficos, né, desses linguistas, que eu já falei, né, o Quine, o Austin, o Jacobson, né, e esse tal de Regemslev, né, ele vem meio que na onda do Wittgenstein, essa turma toda, né. E sobre isso eu já comentei numa outra biografia, né, repetindo o que falou Deleuze, né, que Deleuze falou que isso é uma catástrofe filosófica, né? Então é uma coisa assim meio sem sentido você limitar a filosofia unicamente na linguagem, na gramática, por exemplo, né? É uma regressão em massa de toda a filosofia, disse o Deleuze, né, no Abecedário, né? Um assassinato da filosofia. E é mais ou menos isso, né? Você vê um cara, por exemplo, que nem esse Austin, não que não fosse genial, mas querer criticar, por exemplo, a transcendência, os a priori, né? Eu acho que ele não passa nem perto do Immanuel Kant, né? Não passa nem para limpar o sapato, acho que nem para engraxar o sapato do Immanuel Kant, esses filósofos acho que teriam capacidade, sabe? Né? E nem para entender a crítica da razão pura. Então, ou Platão, outros, né? Eles não entendem e daí eles querem fundar um movimento meio pragmático, super realista, né? Só existe o que está na realidade, né? E a gente pode pensar e dizer o que é real, o que não pode se dizer, não pode ser dito, tipo Wittgenstein, né? E esse Austin, esse Jacobson, então essa turma veio depois nessa linha, assim. Esse Quine também aí, né? Tudo bem, eles também trabalham com matemática, tem uns trabalhos de lógica, acho que aí é válido, só que no âmbito da filosofia eu acho muito limitado, né? Se não me engano eles entraram aqui, o Quine, no empirismo, que era onde ele poderia entrar, né? Pelo tipo do pensamento filosófico dele, eu não iria muito mais longe do que no empirismo, na experiência, né? Experiência dos sentidos, né? Apesar que o empirismo mesmo ele também tem outras experiências, tem a questão do hábito, né? Tem o próprio Hume, né? O Hume tem umas coisas mais interessantes no empirismo, assim, que eu acho que já entra meio que num ceticismo também. E daí tudo bem, esse Hume ainda, o Kant ainda diz que lia ele, né? E tudo. Agora esse pessoal da filosofia da linguagem, assim, ou semiótica e todas essas coisas, é interessante no ponto de vista de conhecimento. Só que eu não acho que seja superior ou que vai dizer o que a filosofia não é. Ah, por exemplo, nós agora vamos dizer o que é o verdadeiro e o falso, né? No âmbito da lógica, por exemplo, né? Então a gente vai analisar a gramática, que sociedade está, ou aquela questão de, né? É um extremo muito, muito estranho, assim. Claro que no sentido de você, por exemplo, achar que só os nomes das coisas são exatamente o que são as coisas, também não é, né? A gente vê que uma palavra, por exemplo, tem vários significados, né? Ou, por exemplo, o céu pode ser um céu astronômico, pode ser um céu espiritual, né? É diferente. Então, a mesma palavra pode ter mais nuances, tem que ver um contexto também, né? Então, essa questão da linguagem, assim, até tem coisas interessantes, mas eu acho que para comparar com filosofia, querer refutar, por exemplo, o transcendental, o a priori, e no caso Kant aí, né? E Leibniz e tudo mais, o próprio Wolff, né? Eles não passam nem perto de um Wolff, por exemplo, ou num Leibniz, né? Eu não tenho nem como comparar um filósofo da linguagem, por exemplo, com Leibniz, né? Eu acho muito melhor Leibniz e Wolff e Kant. Mas é um pensamento moderno, o pessoal foi ali na Inglaterra, né? Dinamarca para os Estados Unidos, participaram da Segunda Guerra Mundial, esses filósofos ali, né? Muitos tiveram medalhas de honra. Teve um ali, acho que o Austin, se não me engano, o outro ali, que o Quine, que ele decifrou os códigos do Enigma alemão, né, na guerra, daí para ajudar os aliados. Tem um trabalho até prático, né? Isso é legal, né? Dos códigos, as criptografias, né? E foi o lado bom também, a gente não pode falar tudo mal desses pensadores, né? Agora, para querer dizer que, mas é o realismo, por exemplo, né? Não sei que realidade, a realidade que a gente percebe por sentidos, por exemplo, não sei, sabe, é muito complexo isso tudo. Acho que nós humanos temos que ser mais humildes, né, e reconhecer que existe algo maior, e aí sim, né? Mas a linguagem filosófica tem que ser uma linguagem popular. Já viu isso? Então, é uns filósofos que pensam isso, acho que o Austin falou assim,
que a filosofia ela complicava pela linguagem, os problemas ficavam maiores por causa da linguagem. Mas tem que ter uma linguagem filosófica, assim como tem uma linguagem jurídica, tem uma linguagem médica, né? Tem termos que você não consegue popularizar, né? São termos técnicos. Imagina a biologia agora com termos populares. Não, a biologia tem os termos técnicos da biologia, né? Então essa filosofia da linguagem, ela vem assim com alguns... chuta a bola para escanteio, né? Eles chutam a bola para fora, não é que eles isolam a bola, né? Então é fraco, eu acho. Né? E foi bem dito aí pelo Deleuze, né? Que é meio que um fim da filosofia, né? Um terror, um assassinato da filosofia. Mas é isso aí, pessoal, sobre as reflexões filosóficas da semana, é isso aí. Filosofia da linguagem, Austin, Quine e outros pensadores aí. Valeu então, tchau, tchau.